Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos bater um papo com o cirurgião plástico, o Dr. Diogo Piva. Também teremos uma dica de saúde. Fiquem conosco. Doutor Diogo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. Com certeza. Cirurgião plástico, como eu disse para ele, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da cirurgia para pacientes oncológicos, mas o nosso objetivo também é falar sobre os cuidados aí das pessoas que vêm ao longo do tempo realizando diversas cirurgias, ser um cuidado necessário. Mas, doutor, fala pra gente, como é que funciona a questão da cirurgia plástica, o papel dentro do tratamento oncológico? Bom, eu acho que em qualquer cirurgia em que você precise de uma reconstrução, principalmente de que a gente chama de partes moles, aí vai pele, músculo, né? Às vezes a parte óssea, a gente vai terminar tendo alguma função aí na devolução da função para aquele paciente que sofreu aí uma perda, que às vezes nunca vai ser reparada totalmente, mas vai ser muito aliviada pela reconstrução e pela cirurgia plástica. Aqui antes do nosso bate-papo, inclusive, a gente estava falando, o senhor citou alguns casos, né? Cabeça e pescoço. Fala um pouquinho para a gente, até para quem está assistindo possa entender um pouco melhor. Bom, eu gosto muito, fiz a residência no hospital, um serviço que é relativamente grande no Brasil, lá em São Paulo, na Unifesp, e a gente tinha, vamos dizer assim, uma demanda de todas as formas, desde de pacientes com lesões pequenas de pele até tumores maiores que acometem a parte da boca, do rosto, e que precisava de uma reparação mais complexa para devolver a função para o paciente, para que ele pudesse fazer algumas funções básicas, como a gente estava falando, por exemplo, poder comer. Então, é dentro desse contexto que a gente vem a tentar trabalhar para devolver a função para esses pacientes que sofrem, para a questão de tratamento, alguma deformidade no tratamento cirúrgico, que é necessária para poder alcançar a cura da doença. Sim. Geralmente essas cirurgias são realizadas no final de um tratamento, doutor, por exemplo, a pessoa precisa estar, vamos dizer assim, curada, né, que vocês acabam, os médicos, né, falam de um período X para a gente avaliar, mas assim, é durante o tratamento, como é que funciona geralmente? Vai depender da localização, né, da lesão, né, e do que a gente está falando do final. Então, o que é que acontece? Às vezes você tem uma lesão de mama, que acho que é a mais conhecida por todos, então é muito divulgado que o ideal é que o paciente seja reconstruído imediatamente. Para quê? Para que diminua o impacto, né, na autoestima, inclusive na questão psíquica da paciente, que vai lidar muito melhor com o pós, ali sabendo que tem um volume, mesmo que ainda não totalmente igual à outra mama, mas que já tem algum volume. Às vezes, dependendo do tamanho da lesão, isso não é possível de imediato. Tá? Então, casos mais avançados ou casos em que você vai precisar ir fazer uma radioterapia, você pode adiar, né? Não necessariamente é obrigatório, mas pode ser que tenha que ser adiado isso aí para após a finalização da parte oncológica, e aí sim a gente vai para a parte da reconstrução. E aí a gente pensa assim que muitas vezes a cirurgia plástica, porque muitas pessoas associam a estética, sim, né? E pensam como algo secundário. A gente pode imaginar que talvez no início do tratamento daquele paciente já seja algo pensado assim, que vai haver a necessidade, como o senhor falou mesmo da questão da mama? Eu acho que a gente termina... Não é que as pessoas pensam como secundário, talvez pensem assim, algo que pode ser deixado para depois, né? Verdade. E aí o importante é que a gente tem que ver isso aí como reabilitação. Então, assim, se o paciente, mesmo que ele não saia com o formato que ele gostaria, ele começou o processo de reabilitação, igual a pessoa quando, sei lá, fratura um membro e já começa a fazer a fisioterapia de imediato, sabe que logo, ou num tempo mais curto, ele vai estar de volta às atividades corriqueiras. E é claro que isso daí vai depender da gravidade também de cada lesão. Mas eu penso que as pessoas não veem como secundário, mas que é uma coisa que pode ser postergada. Postergada. Não, eu posso ver isso depois, né? É verdade. Assim, o senhor falou da mama, mas no dia a dia, o que é que o senhor avalia mais
como a utilização, né, a realização da cirurgia plástica para pacientes oncológicos? O que o senhor observa mais no dia a dia? O que eu mais tenho, em termos de números para mim, o câncer mais prevalente do mundo, que é o câncer de pele. Então, nós estamos num estado que tem um índice de radiação muito alto e temos uma população também que foi exposta, e uma população já idosa, numa época em que não se falava muito sobre proteção. Então, você tem pessoas que são portadoras de uma condição chamada campo cancerizável. Isso daí, se você for perguntar até para alguns médicos que não trabalham especificamente com isso, eles não sabem exatamente o que é, mas você tem imagine um trabalhador agrícola que não usava roupas para se proteger do sol, não usava chapéu e tomou anos a fio com a pele clara. Tem algumas regiões que isso é mais prevalente, você vai em Porto da Folha, você tem várias pessoas de pele clara que foram lavradores durante a vida toda e chegam com a área que ficou fotoexposta, que a gente chama exposta ao sol sem roupa. Você vê claramente uma demarcação ali daquela pele que foi anos e anos submetida à lesão por radiação solar, e ela não tem uma lesão, ela tem uma série de lesões que vão aparecendo ao longo da idade. E assim, para eles é muito frustrante, porque aparece uma lesão, aí você tira, tenta deixar o mais harmônico possível, aí daqui a pouco aparece outra e outra. Então, uma coisa que vale a pena aí divulgar e falar sobre a seriedade é a proteção, que é a prevenção e o segmento, tanto com o cirurgião plástico quanto o dermatologista, que pode agregar aí no tratamento, tanto para diminuir o número de lesões que aparecem, quanto para minimizar as sequelas, que nem sempre é possível você deixar sem sequela nenhuma, mas é possível minimizar as sequelas na retirada de lesões que porventura apareçam. É verdade, a gente fala muito, a gente já entrevistou diversos especialistas aqui sobre esse cuidado com a prevenção, né? Inclusive a visita regular, porque eu lembrei agora de um fato que a gente trouxe um dermatologista, e eu não sei se foi um dermato ou um oncologista, e a gente falando sobre câncer de pele, Sim. que ele falou que é um número altíssimo e mata muito mais que outros tipos de câncer. Por incrível que pareça, uma coisa que me impressionou bastante foi pós-pandemia, com o uso da máscara. E os idosos, eles têm muito preconceito de falar e eles negam bastante. Isso aqui é uma espinhazinha. E com o advento, por usar máscaras, falta de informação, uma série de fatores escondiam da família. E logo depois da pandemia a gente teve uma enxurrada de lesões enormes que vinham no rosto. E isso aí me chamou a atenção, porque é muito interessante você ver que tanto tem a negação do paciente, tem a falta de, vamos dizer assim, acesso rápido a um profissional que possa identificar e, no final das contas, você convencer que é realmente necessário para que aquilo ali, por exemplo, não cause uma metástase, que pode acontecer, ele se espalhe para outros lugares e venha trazer uma doença fatal que poderia ter sido curada com a cirurgia de pequeno porte. De pequeno porte. E era justamente isso que eu queria falar, porque o especialista que veio aqui, ele falou desse cuidado e dessa busca de ir ao médico, não necessariamente quando você tem alguma queixa, porque ele falou de um caso que era uma lesão nas costas. E eu acho que a pessoa morava sozinha, então assim, a gente não tem o costume de todo dia, peraí que eu vou olhar se minhas costas tudo bem. Não incomodava, doutor. E aí a coisa foi crescendo, quando se deu conta já, assim, acho que foi tratado e tudo. Mas desse cuidado e dessa ida frequente ao médico, né, além dos cuidados diários de uso de protetor e tudo mais, de visitar o médico com essa regularidade, que a gente sabe tudo bem que não chega para todos, né? Exato. E assim, ainda assim, até para os próprios colegas, a gente faz a questão de vamos examinar o paciente dos pés à cabeça. Hoje eu fiz biópsias de lesões de planta do pé, da sola do pé, de paciente negro com suspeita de melanoma. Ou seja, o melanoma é um câncer de pele que é mais agressivo, é mais grave. Graças a Deus, hoje em dia já tem uma modificação muito boa para a questão de sobrevida e isso melhorou muito a qualidade e a mortalidade por essa doença. Mas hoje eu fiz biópsia na planta do pé. Imagine assim, você tem um médico que tem que olhar a planta do pé do paciente, a palma da mão, a planta do pé do paciente negro, que na cabeça do consenso geral aí é que está mais protegido. Né? Então,
para isso que serve o dermatologista que vai atuar aí na prevenção e no exame detalhado. Com certeza. Parece uma bobagem, mas pode salvar a vida aí de uma pessoa. Salvar a vida ou salvar um membro, seja lá o que for. Quando a gente fala, inclusive, da pele, que é o que a gente está tratando muito, essa questão reparadora, é porque, em alguns casos, até para que a gente entenda, não somos da área, mas quando há ali o câncer na pele, há uma necessidade de remoção daquela área e depois vocês fazem o que a gente chama de enxerto. Seria isso, doutor? Vamos lá. Eu gosto de falar para os pacientes o que é um enxerto e um retalho. É uma coisa que até os próprios, se eu chamar um cirurgião geral, ele não vai saber dizer de verdade a diferença. Mas eu gosto de fazer a seguinte associação. Você pegar um tapetinho de grama e tirar de um lugar e botar em outro. Isso é um enxerto. Você pegou, você não levou nada para nutrir aquela plantinha e você botou simplesmente em outro solo e vai esperar o quê? Que aquele solo ali vai nutrir e ela vai conseguir viver a partir daquele solo, né, dos nutrientes que pegou do solo. E o retalho, isso eu não sei se alguém já viu isso em agricultura, você pega um galinho, enterra no chão e espera criar raiz. E depois você vai lá e corta o galinho porque você conseguiu uma nova planta. Então, enquanto ele não tem raiz, ele está sendo nutrido pelo galho. Isso seria o retalho. Então, você manteve uma vascularização para a pele. Tanto um quanto o outro são importantes na reconstrução. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade finita, muito pequena, vamos dizer assim, de tecido próprio para rearranjar e fazer a reconstrução. Então, sempre que a gente mexer em um lugar, a gente está tirando de outro. E é tão importante quanto melhorar o que você está querendo reconstruir, é não piorar o lugar de onde você tirou. Então, você tem que estar sempre nesse meio termo para não ser tão obstinado na reconstrução e esquecer de onde que veio aquele pedaço. O senhor realiza os dois, né, doutor? Exato. Não, se você faz plástica, você termina tendo que fazer os dois. Entendi. Doutor, em relação à mastectomia, todo paciente que realiza, ela pode automaticamente reconstruir? Isso é possível? É avaliação de cada caso? É possível. Vamos lá. Então, antigamente, a mastectomia era muito mais radical, no sentido de mais agressiva, de tirar mais coisas. Então, com o avanço da técnica, de tudo, e foi visto que não precisava de algumas partes serem retiradas. Por exemplo, o músculo peitoral nem sempre precisa sair, né? E isso foi melhorando para quem vai reconstruir. Sim. E fora os aparelhos, me fugiu o nome agora, os dispositivos, né, para reconstrução, como por exemplo os expansores teciduais, que a gente consegue colocar embaixo do músculo e ir aumentando devagarzinho e ganhando tecido ali para poder colocar um implante mamário e depois fazer o refinamento. Então a paciente pode não sair com a mama, mas ela pode sair, por exemplo, com um expansor que vai ali já dar o primeiro passo para a reconstrução da mama. Né? Então a mastectomia também pode ser uma mastectomia que a gente chama poupadora de pele, que ele deixa lá a pele na maior parte, né, e preserva a areola, que é, acho que assim, o que dá a cara para a mama, tanto o volume, mas se não tiver a presença do complexo areopapilar, a sensação é que não terminou, não é realmente uma mama ainda. E, infelizmente, quando é necessário tirar, essa termina sendo a última parte a ser colocada, vamos dizer assim. Doutor, eu imagino assim que realmente a cirurgia ela tem um papel fundamental, inclusive, no tratamento dessas pessoas, né? Porque, por exemplo, a gente falando de uma mulher que está ali acostumada, ela tem a mama dela e perde, falta alguma coisa. É uma amputação. Eu falo, exato, eu falo da mama, mas em outras áreas que a gente vê aquele local ali removido, a gente avaliando agora, assim, conversando com o senhor, tem um papel fundamental, inclusive na melhora dessa pessoa, porque outro dia conversando com um oncologista, ele falou, Daiana, muitas vezes a notícia de que a pessoa tem câncer, ela pensa que já é um atestado de óbito, seja lá onde for, seja numa fase inicial, porque o medo que a gente tem, né, de ficar doente, de que isso possa se agravar. Então, eu imagino que é um papel muito importante, o senhor também traz qualidade de vida, né? Sim, com certeza. Parece bobagem, mas você imaginar, se eu tenho uma lesão de 5 milímetros nas costas, isso aí você consegue tirar e remover aquele tecido e fechar. Por mais que
a cicatriz não fique invisível, aquilo ali não vai trazer um impacto, por exemplo, se você tirar uma lesão de 5 milímetros com margem de segurança na pálpebra. Então, assim, aí que entra a questão da reconstrução, vamos dizer, especializada, para que você consiga, você vai tirar a pálpebra precisa funcionar, o olho precisa piscar, senão você vai ter o olho seco, irritado, isso vai impactar de forma substancial na vida do paciente. Então a gente precisa ter esse cuidado aí para devolver tanto essa questão que eu falo da função e óbvio que se você consegue devolver a parte estética, não tem nem comparação com a qualidade de vida que ele vai ter depois de tratado, né? Claro, com certeza. Doutor, a gente vai para um breve intervalo, já voltamos e vocês fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com o cirurgião plástico, o Dr. Diogo Piva. Estamos falando sobre cirurgia reparadora e também sobre os cuidados aí com a cirurgia plástica. Se você perdeu o primeiro bloco, é só ir lá em nosso canal do YouTube, colocar Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Toda semana a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutor, a gente falou no primeiro bloco muito sobre a questão da cirurgia reparadora para pacientes oncológicos. Acho que também é muito importante a gente tratar da questão da cirurgia plástica para pessoas, né, que não têm problemas de saúde, mas que querem fazer aí uma cirurgia para ficar bem esteticamente. Fala para a gente quais são os desafios que o senhor vem verificando ao longo do tempo, porque a gente percebe que cada dia mais está sendo muito comum. Inclusive, eu quero falar um pouco com o senhor também sobre a questão da idade. Mas falar para a gente a questão aí, né, dos desafios. Vamos lá, o meu primeiro desafio é explicar que cirurgia plástica não pode substituir um hábito saudável. Uma pessoa saudável é muito mais importante do que ela estar simplesmente bonita. Então, antes de tudo, saúde. A cirurgia plástica vem aí com uma cerejinha do bolo para deixar ela ressaltar ainda mais o que ela tem de bom, né? Então, para mim, o desafio é falar, olha, não dá para a gente pegar você que está descompensado de diabetes, que está com pressão alta e operar de qualquer forma, ou que está muito acima do peso e acha que vai deitar ali e sair como se tivesse entrado numa maquininha e saído pronta do outro lado. Então, o desafio é mostrar que é preciso estar preparado até para passar pelo procedimento que é estético, principalmente porque a gente está falando de uma pessoa saudável e a gente tem que devolver ela saudável. É verdade, doutor. Em relação, inclusive, à idade, a gente está vendo muitos jovens realizando cirurgia, principalmente a questão da barriguinha que incomoda muito. Existe uma idade, a partir de idade eu posso fazer sozinho, outra eu tenho que ter autorização. E existe uma idade limite também para a realização de cirurgia plástica? Veja, limite é muito difícil a gente pôr um limite, né? Cada vez mais a gente vai ver pessoas com mais idade procurando se manter aí, jovens dentro do possível e querendo ter uma aparência aí jovial e realizando tudo que sempre fez, sem deixar de ter qualidade, nem deixar de ter, principalmente deixar de ter limitação. É isso, cara, não quer poder tirar o short na praia, andar de biquíni, isso faz parte de você ter uma qualidade de vida, inclusive numa idade mais avançada, né? Mas a idade inicial a gente tem... Então, a idade inicial, para mim, eu particularmente seleciono pacientes que já são maiores de idade, que podem responder, né? Por quê? Eu acredito que, salvo algumas exceções, né, a gente vai ter uma dificuldade de explicar e preparar aquele adolescente ou criança que tem para o pós-operatório, a não ser que seja algo realmente que esteja trazendo uma limitação funcional. Para mim, o maior exemplo disso são mamas muito volumosas. Então, eu acho que para menores de idade, eu acho que é a única cirurgia que eu faço, né? Então, quando a mama é um peso que está atrapalhando a postura, as atividades diárias, eu acho que dá para ser feito, claro que com autorização dos responsáveis, eu sempre chamo os dois, quantos tiverem, eu preciso de todos concordantes, né? Sim. E tem que ser muito discutido e esse acompanhamento precisa ser feito por um longo tempo.
Mas, tirando isso, raramente, eu não me lembro de ter feito nenhuma cirurgia de caráter estético num paciente que é menor de idade. Entendi. Quais são as maiores buscas hoje que o senhor avalia? Assim, é a barriguinha? São pessoas que querem fazer cirurgia plástica no rosto? O que o senhor identifica mais? Eu acho que é a estatística nacional aí. É o trio mama, lipo e abdômen, né? Que no final das contas vai ser o que o pessoal, o conjunto de procedimentos que a gente chama de mama makeover, né? Que é tipo trazer o corpo da mulher pós-gestação a um status mais parecido com o que ela tinha antes, né? Para que ela consiga aí voltar a ter autoconfiança e autoestima, para poder aproveitar a maternidade e o resto das coisas que ela abriu mão, né? Claro, com certeza. O senhor falou a questão do pós-operatório, eu fiquei curiosa. É um cuidado grande, geralmente assim, de uma forma geral, as mulheres precisam parar um pouco as atividades dela, é aquela coisa, eu não sei, mas já vi mulheres que realizam a cirurgia, elas precisam ficar inclinadas por um tempo, é diferente, é um processo diferente. Eu falo que essa cirurgia que precisa ficar inclinada geralmente é a abdominoplastia, que é quando a gente tira o excesso de pele mesmo que fica. Imagina a barriga que esticou e depois é muito comum que alguns pacientes fiquem com aquela dobrinha, que não é só, que a gente chama de um mini avental, aquilo ali. E a solução termina tendo que tirar aquele excesso ali. Só que para aquilo ali ficar com um bom formato, a gente termina tirando uma quantidade que vem desde o umbigo até a região púbica. E para não ter risco para a abertura da cicatriz, ou da incisão, a gente pede que o paciente incline, né? Não precisa ser 90 graus, mas vai ter que andar um pouquinho inclinado, para que não force ali a região que acabou de ser suturada. Então, tem um períodozinho aí chato, eu falo que é um dos mais incômodos que tem essa cirurgia da abdominoplastia. Ô doutor, e a questão da lipo também, a gente vê alguns vídeos na internet e assusta um pouco, porque é um tubinho, uma cânula, eu acho, né? Que aí precisa ser inserida para remoção. E aí eu trago essa questão da preocupação que a gente precisa ter, porque a gente ouve alguns casos, como todas as áreas. Sim, tem vários casos, né, doutor? De problemas. O senhor fica atento a isso, é um cuidado que a gente precisa ter com o profissional que a gente vai realizar o procedimento? Sim. Como eu falei logo no início, a primeira coisa é saber que a cirurgia plástica não vai conseguir substituir os hábitos. Então, manter um peso adequado, ter hábitos saudáveis, como fazer exercício. Eu falo para todos os meus pacientes, olha, não ter músculo também é um problema. Você precisa ter músculo para se recuperar. Então, não basta ser só estar no peso, ter o conjunto. Então, a pessoa tem que estar saudável para passar pelo processo, que é uma agressão, no fim das contas. E o corpo precisa se recuperar daquilo. Então, quanto mais preparada a pessoa tiver, melhor ela vai passar pelo processo do pós-operatório. E a gente tem um limite. Então, eu falo que tem o limite do tempo, limite de extensão da cirurgia e limite de sangramento. Então, não dá para fazer uma coisa indefinida. Então, eu particularmente estou preferindo dividir em etapas. Se for uma coisa que precisa de várias abordagens, eu prefiro fazer em mais de um tempo do que tentar fazer tudo de uma vez. Que eu falo, pode dar certo, mas se não der, termina, como é que se diz? A gente vai trazer aí um risco desnecessário, que eu não tenho como dizer depois, por que fez se você sabia que esse risco é tão... Então, sempre eu acho que é válido a gente pecar por excesso. Claro. Ao longo do tempo aí da experiência do senhor na área, o senhor vem percebendo que as pessoas estão com mais pressa, doutor? Talvez esse mundo digital, essa questão de ver o resultado de outras pessoas, o senhor percebe que elas não têm paciência? Porque eu percebo que o senhor tem esse cuidado em dizer assim, olha, vai na alimentação, observa aí um pouco se realmente precisa, porque é um procedimento invasivo, mas o senhor percebe que assim, essa busca desenfreada pela gente, não tenho tempo para ir para a academia para me alimentar melhor, eu quero resultado agora. O senhor percebe isso? Com certeza. E também na questão de não posso ficar muito tempo fora, então eu quero fazer tudo de vez porque eu quero aproveitar, já que eu não posso parar. Eu falo, se tudo der certo, ok, mas eu dou sempre o exemplo, uma ferida que abrir, uma incisão que abrir, vai demorar para fechar. Por mais que tenha cuidado, mas você aumentou demais, às vezes, o tempo cirúrgico e o tamanho da cirurgia.
isso daí não é uma crítica a ninguém, mas é uma coisa que pode acontecer e se acontecer vai dar trabalho também, vai demandar tempo, vai ser consertado, vai ser corrigido, sim, mas isso aqui vai causar aí um inconveniente que é bastante oneroso, assim, de vários pontos de vista para o paciente, claro, que vai impedir de fazer diversas atividades, além de ter que redobrar, vai ficar limitado, né, com a questão de curativo, medicação, e aí vai terminar indo o famoso tiro saindo pela culatra, né? Em vez de acelerar o processo, vai terminar retardando. A gente vai continuar aqui nosso bate-papo, eu só vou mostrar aqui uma dica de saúde para as pessoas e já voltamos. A importância do acompanhamento nutricional. Uma dica muito importante é a gente saber que o acompanhamento nutricional é importantíssimo para a nossa saúde. Aquela plano alimentar, aquela dieta que é feita para uma determinada pessoa não vai ser igual para outra. Então a gente precisa ter um acompanhamento, dependendo das nossas comorbidades, dos nossos sintomas, e ter um acompanhamento adequado de exames laboratoriais para ver quais as deficiências que a gente precisa melhorar. Então tem acompanhamento nutricional durante o ano. Doutor, o senhor falou, inclusive, a questão dos cuidados, né? Depois que realiza a cirurgia. O senhor até deu uma pincelada. Então, se o cuidado também não for conforme sua orientação, isso pode gerar algum problema para essas pessoas que realizam a cirurgia? Eu falo que o principal é você tem que tirar o seu tempo para se cuidar no pós-operatório. Então, assim, se você vai fazer uma cirurgia estética, ela tem que ser uma solução para você e não virar mais um problema. Então, assim, você precisa do tempo pós-operatório para deixar que os tecidos cicatrizem. Algumas pessoas vão se recuperar mais rapidamente, outras vão ter um tempo mais lento. E a gente vai ter que ter a paciência de deixar as coisas acontecerem de forma adequada. E se a gente tentar acelerar isso, mas eu preciso voltar para o trabalho. Eu entendo, mas assim, não vai ajudar na recuperação, né? E a gente precisa, antes de tudo, preparar bem o paciente antes, para poder evitar que esse período se prolongue aí ainda mais, porque a gente terminou pulando etapas antes de começar a cirurgia. O senhor observa, por exemplo, quando o senhor enfatiza, olha, a alimentação é importante, o cuidado com a saúde, a água e tudo mais. O senhor observa que há casos também de pessoas que querem um resultado rápido, acham que a cirurgia é suficiente e depois de um bom tempo elas aí voltam a ganhar peso, o corpo já incomoda de novo. Não os casos de mulheres que possam engravidar, que até quero perguntar isso para o senhor, mas o senhor observa que maioria dessas pessoas assim que não ligam, eu quero só resultado com a cirurgia, elas tendem no futuro a ganhar peso e talvez incomodar um pouco novamente com o corpo? Sim, eu falo não só na cirurgia plástica, eu gosto de citar muito o exemplo da cirurgia bariátrica. Eu falo, então a pessoa está passando por um problema de saúde e a cirurgia bariátrica é para servir como uma ponte, para que ela consiga sair daquele estado que realmente é muito difícil de sozinho você conseguir vencer. Então ela vai servir como uma ponte para lhe dar um empurrão e a partir dali você vai precisar manter. Essa é a parte que depois de um tempo todo mundo termina reincidindo. A mesma coisa é com a questão da cirurgia plástica. Então, parece que quando a pessoa está motivada para fazer, ela se cuida, ela vai, chega no peso, faz a cirurgia, mas depois de um tempo aquilo ali já não é mais tão empolgante, vai perdendo interesse no cuidado e aí volta a ter as queixas que tinham antes, né? Então, eu sempre enfatizo que eu quero operar você de uma vez só, de cada cirurgia que você precisa. Não mais de uma. Não quero ficar reoperando, porque se isso aconteceu, ou a gente está reincidindo aí no hábito, ou aconteceu alguma coisa que não era para ter acontecido. Claro, né? Claro. E aí me surgiu uma dúvida em relação às mulheres que, por exemplo, elas já tiveram filhos, resolvem fazer cirurgia de abdômen, não sei, ou abdominoplastia, ou enfim. Mas aí elas dizem, há uma necessidade do senhor perguntar, vai engravidar de novo? Eu sempre pergunto. Eu sempre pergunto isso aí, porque não é uma obrigação, óbvio. Se ela, não, mas eu não sei, estou na dúvida, mas gostaria, isso vai ser importante para mim nesse momento.
é uma coisa que a gente vai ter que ver caso a caso, mas é sempre uma orientação que eu falo. Você vai engravidar? Até para uma cirurgia de redução de mama, eu pergunto também, porque assim, por mais, se for uma mulher jovem que possa engravidar logo mais, não seria interessante já passar pelo processo e depois a gente modificar e fazer uma coisa só, e não você termina fazendo a cirurgia e no final das contas a gente fala, perdeu o resultado, entre aspas, porque não que se perdeu é uma coisa ruim, mas vai modificar e talvez não fique da forma que você gostaria. Claro, com certeza. Doutor, a gente precisa encerrar o nosso bate-papo, teriam outras perguntas também, mas antes de a gente terminar, eu queria que o senhor falasse para quem nos assiste, né? Alertasse sobre esse cuidado com a cirurgia, com quem é que a gente vai realizar o processo cirúrgico e também para quem nos assiste, isso para pessoas que não têm problemas de saúde, mas também um recado para quem nos assiste, está passando por um processo aí de problema na saúde, um processo oncológico, que vai realizar algumas cirurgias também. Vamos lá. Primeiramente, a prevenção nunca vai substituir, né, a intervenção. Então, assim, o que a gente puder prevenir sempre vai ser melhor do que tratar. Uma vez, aí vem a segunda parte, que é quanto mais cedo a gente tratar, também o resultado vai ser melhor. Né? Então, não ficar com medo de procurar o profissional, procurar o quanto antes. Se está na dúvida, tirar logo a dúvida, para que as providências possam ser tomadas no início e fica muito mais fácil tratar quando a gente está no início da doença. Tá? Em relação a outras cirurgias, eu falo, mais uma vez, lembrar que, antes de tudo, saúde precisa ser uma prioridade e a forma vem como uma cerejinha do bolo aí. Não estou falando que não é importante, mas antes de tudo, não dá para ter só a forma como prioridade. Né? Então, a estética é uma coisa que é muito importante para a autoestima, para que a pessoa se sinta mais confiante, mas nunca pode aí ser mais importante do que a saúde. Com certeza, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui ao longo, inclusive, do nosso bate-papo, você pode conferir o Instagram do doutor e aí, se tiver alguma dúvida, quiser falar com ele, é só acessar, tá bom? Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. Eu te aguardo. Até lá!